Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação em todo o Brasil, América Latina, Estados Unidos e, claro, a partir de Portugal. Grande abraço aos nossos amigos portugueses, sempre sintonizados com o programa Em Pauta, a partir de Portugal, Europa e Norte da África. É a Canção Nova indo por todo o mundo e, especialmente nessa noite, vamos conversar sobre esse tema polêmico, sobre esse tema que está chamando a atenção do Brasil, porque o Brasil, nos últimos dias, nas últimas semanas, literalmente parou. Exatamente isso, parou. E essas manifestações que estão dando o que pensar, nós vamos conversar nessa noite sobre isso, porque realmente é importante debatermos quais são as causas dessas manifestações, desse movimento popular, desse levante que está acontecendo, não somente em algumas capitais, mas praticamente todo o país, de norte a sul, leste a oeste. Você tem acompanhado esse movimento extraordinário que nos faz pensar, não é? Onde estamos? Para onde vamos? E claro, para a gente começar o nosso debate, você acompanha a nossa matéria inicial. Um dia histórico. 17 de junho de 2013, uma segunda-feira. Milhões de estudantes, eleitores e brasileiros pararam o país através de manifestações que ocorreram no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Em cada uma, o mesmo pedido: basta! O passe livre se tornou a faísca de uma série de reivindicações e revoltas do povo brasileiro. A maioria, estudantes universitários, lutavam também por direitos como a educação, saúde, paz, pedindo não à corrupção e sim à dignidade. Em pronunciamento oficial, a presidente Dilma Rousseff disse que manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia, e é próprio dos jovens manifestarem. No entanto, se verificou que junto com os manifestantes também ocorreram confrontos com a polícia, atentados a prédios públicos, queima de veículos e ônibus, saques a lojas. Manifestações param o Brasil. No Em Pauta desta noite. Muito bem, então você deu aí para ter uma noção, né, dos acontecimentos dos últimos dias e o que nós vamos conversar nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. Nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Vozes, e que vai nos ajudar aí nessa noite num tema quente. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite. O Em Pauta sempre é quente, porque a gente pega os assuntos da atualidade. Só que normalmente nós temos o tempo de preparar uns 15 dias antes, o roteiro, estudar, etc. E hoje não deu. Hoje é aquilo que está dentro de nós, estamos sentindo junto com o povo, só que também, como povo, nós estamos buscando entender o que está ocorrendo. Então, os nossos telespectadores terão compreensão se houver algum pequeno deslize, alguma coisa nesse sentido, que a resposta não seja exatamente aquela que estavam esperando, mas nós estamos aqui para dar a nossa colaboração, sempre no mesmo sentido. O Em Pauta não quer dar a lição pronta, quer levar a pensar. Perfeito, Frei Moser. E para nos ajudar a pensar e pensar bastante, nós temos aqui hoje, uma vez mais, a presença do professor Sabino Fleury. Ele é doutor em ciência política aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o doutor Fleury vai nos ajudar e muito na reflexão dessa noite. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. É um momento interessante, é um momento rico, e isso faz com que a reflexão seja algo que possa, inclusive, contribuir, quem sabe, um pouquinho para que a gente possa encontrar caminhos, melhorar um pouquinho a vida deste país. É muito interessante participar. Tá certo. Então, enquanto os senhores vão se sentando aí um pouquinho, eu quero dizer para você que está nos acompanhando que você fique muito atento à nossa programação e ao debate dessa noite, porque ele realmente promete algo muito importante e que nós queremos começar a entender. Dia 17 de junho, não é? Tivemos então o início dessa movimentação nacional e eu já quero perguntar ao professor Fleury, por favor, professor, como explicar um pouco esse movimento que pegou todo mundo de surpresa, governo, prefeituras, claro, surpresa entre aspas, porque de alguma forma foi uma reação
de medidas que tinham sido tomadas com relação ao aumento das passagens. Esse foi a ponta do iceberg. Então, esse movimento vem num primeiro momento pelo passe livre, não é, pela redução na tarifa, mas a gente já percebeu que subjacente ali à redução da tarifa, nós temos aí questões relacionadas, reivindicações relacionadas à educação, à saúde, à luta contra a corrupção e assim por diante. Mas num primeiro momento, como é explicar isso? Como é que surge um movimento como esse? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos procurar uma única causa. Há uma conjugação de vários fatores. Nós temos problemas estruturais no país há muito tempo, a questão da saúde, a questão da segurança, há uma insatisfação, né, há muito tempo. Houve uma oportunidade dada pela visibilidade da Copa das Confederações. Essa é uma outra questão que aconteceu junto. E uma mudança tecnológica, que eu acho que nós não podemos ignorar, que permite, por meio das redes sociais, que a mobilização aconteça com muito mais facilidade do que acontecia no passado. Então, juntando essas situações, essa conjunção de elementos, nós temos um momento muito rico de manifestações agora e vamos ver como é que vai se desdobrar no futuro. Agora, o Frei Antônio Moser, durante a semana, a presidente e outros líderes disseram ser a favor da manifestação, porque é uma expressão da democracia. A presidenta usou essa expressão exatamente. Manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia. E é próprio dos jovens se manifestarem. Como a gente tem percebido, uma imensa maioria de jovens, estudantes, universitários, mas não só. No entanto, o que nós verificamos também, e você que está em casa percebeu isso muito bem nos últimos dias, que junto àquela manifestação pacífica, não é, reivindicando todos esses elementos que nós já estamos chamando a atenção aqui, também houve vandalismo, quebra-quebra, enfrentamentos, hora da polícia tentando manter a ordem, hora desses manifestantes provocando a polícia, enfim. Como que a gente, Frei Moser, reflete nesse momento essa luta pela democracia de uma forma pacífica, mas ao mesmo tempo esse vandalismo aí? Em primeiro lugar, hoje, dentro da força desse movimento, quem vai dizer que é contra? Ninguém vai dizer que é contra, porque é um fenômeno, que está ocorrendo um fenômeno, e com grande força. Então todo mundo vai bater palmas, não, olha, só evite o vandalismo. No tocante ao vandalismo, em todas as manifestações sempre vai haver um grupo ou outro que vai partir para essa direção. Agora, eu tenho lá minhas desconfianças, que alguns são por profissão, não é? Estão aí para isso. Outros são pau-mandado, ou seja, eles são, por assim dizer, instruídos para provocar esse tipo de quebra-quebra e assim desmoralizar um movimento que está começando a mostrar um rosto muito amplo e muito, eu diria assim, exigente. Queremos que o Brasil seja diferente. Então, eu não excluiria a presença de profissionais, não é, para perturbar aquilo que, se Deus quiser, vai evoluir na direção assim de exigência firme, mas ao mesmo tempo pacífica, respeitando a todos, não é? E respeitando, claro, também os monumentos públicos, mas sobretudo as pessoas. Agora, isso tanto é verdade, professor, porque junto aos cartazes pela luta na redução nas tarifas, e algumas capitais, como a gente já observou nos últimos dias, não é, tomaram as medidas, não ficaram tentando simplesmente entender, como diria o secretário da Presidência da República, o Gilberto Carvalho, o ministro, ainda não entendemos, não sabemos como dialogar, com quem dialogar, porque não tem rosto, etc. e tal, mas alguns governantes, não é? Alguns estados brasileiros, algumas capitais, já tomaram iniciativa, já reduziram a tarifa que tinha sido aumentada anteriormente, então estão tentando aí sanar essas reivindicações. Mas, por outro lado, junto à reivindicação pela redução nas tarifas de ônibus, por exemplo, nos grandes centros especialmente, mas não só, também a gente verifica aí nos cartazes, saúde, educação, infraestrutura, abaixo a corrupção, quer dizer, nos parece que esse movimento que está eclodindo com
com os 20 centavos da tarifa, como se tem dito em São Paulo, é apenas a ponta do iceberg, ou seja, de algo maior que se pretende. Um dos grandes desafios de qualquer formulador de políticas públicas é entender exatamente qual é a demanda da população. Nesse caso, ao invés de se pagar institutos de pesquisa, de opinião, fazerem grandes censos, na realidade o movimento está economizando um bom dinheiro para o governo. Eles estão dizendo claramente, olha, o problema está aqui, o problema é esse, nós temos que resolver esse tipo de coisa. A bola agora está nas mãos de todos os governantes, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Tentar dar mais clareza, mais concretude a essas reivindicações. O problema é da saúde? Onde na saúde? É da educação? Onde na educação? E dar respostas concretas. Reduzir tarifa de ônibus em 20 centavos é muito mais simples do que resolver o problema da saúde do país. Então, eu espero sinceramente que os nossos governantes continuem este movimento. Eles mostrem para as pessoas que eles estão preocupados com as pessoas. Identifiquem os problemas mais profundos e, a partir daí, tomem atitudes concretas. Aí sim nós teremos uma boa resposta dada à população. Eu gostaria apenas de aproveitar a dica, não é? Esse chavão, não sabemos, é um chavão que já está desgastado, né? Nunca sabe de nada. Mas o povo está mostrando, nós sabemos o que nós queremos. Não é? Embora no começo o desenho não estivesse assim muito bem delineado, ainda não nesse momento, mas está começando a criar um rosto. Não é verdade que não tem rosto. Não tem um rosto de uma pessoa, mas tem um rosto no sentido, na direção do que se está sentindo como necessidade básica para que o Brasil seja o Brasil dos nossos sonhos, e não está sendo. Interessante, professor, uma expressão antiga que se dizia, né? O povo é como um touro numa arena, tem uma força danada, mas não sabe como utilizá-la. Parece que agora, inclusive com a ajuda das redes sociais e esses instrumentos modernos, parece que o povo está delineando o que quer, afinal das contas. Acho que ninguém tem ilusão de que problemas de muito tempo serão resolvidos em pouco tempo. Claro. Mas o importante neste momento é que os nossos governantes mostrem que estão ouvindo a população, mas mostrem efetivamente, com ações práticas, que mostrem que toda essa mobilização, ela não é algo para atrapalhar o Brasil, é para modificar, para melhorar o Brasil. Né? Aí sim, nós teremos talvez a possibilidade de caminhar para uma mudança estrutural neste país. Agora, o descaso dos governantes, ou o tratamento que os governantes sempre deram a este povo, talvez seja algo que possa ser muito nocivo se for persistir como está. Quer dizer, vocês se manifestam, eu não ouço o que vocês estão dizendo, a tendência é acirrar a manifestação. Ô Frei Mose, olha, muito se esperou que o país mudasse a partir de partidos, ideologias. Então, existia um partido anterior que governava o país, fez algumas coisas, depois um partido popular, Partido dos Trabalhadores. Quando nós assumimos o governo, o país vai mudar, vai melhorar, os pobres serão contemplados, a estrutura que nós almejamos, ela de fato finalmente acontecerá, e etc e tal. E o que a gente repara é que nessa alternância de poder, é como o professor sublinhava há pouco, quer dizer, um certo descaso, desdém, não sei, não estava sabendo, e por volta e por trás disso é corrupção mais corrupção, é desvio mais desvio, é obras superfaturadas, esse tipo de coisa que o povo já não aguenta mais. Então a pergunta é essa: o gigante está, a partir do seu povo, está acordando, Frei Mose? Em primeiro lugar, a alternância do poder é uma ilusão, porque não houve, são sempre os mesmos rostos que aparecem. Não é? De uma forma, de outra, troca de sigla, mas na realidade são sempre os mesmos rostos. E por isso o ministro Barbosa, não é, usou uma expressão bem forte, né, são de mentirinha. Alguns partidos, ao menos, são de mentirinha. E os outros estão se acomodando, traduzindo. Eu acho que tem que ser repensada também a maneira de se reorganizarem os partidos em torno de propostas e não em torno de pessoas. Não é? Propostas concretas. Ó, nosso programa vai ser esse. E o povo poder realmente cobrar.
E aqui começa uma coisa que me parece fundamental, né? A Constituição começa em nome de Deus, né? Quiseram tirar, mas depois acabaram tendo medo. Em nome de Deus, todo poder emana do povo e por ele é exercido. Eu acho que está na hora do povo exercer. E o povo está mostrando, não, espera aí. Nós é que temos a última palavra. Não é um grupo que por acaso está aí no poder, não é? Então não se trata desse partido, daquele partido. Eu acho que esse despertar da consciência do povo, da sua responsabilidade, isso é que é importante. Tá certo. Professor, segura aí um pouquinho. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí não, porque tem muita coisa para a gente conversar, porque o nosso programa quer levar a você esse debate, essa reflexão. E a igreja? Como que a igreja se posicionou ou está se posicionando em relação a essas manifestações? E a imagem exterior do Brasil, ela está arranhada? O que estão dizendo lá fora a respeito do nosso país? Mas mais do que isso, aqui dentro, para onde vamos? O que fazer a partir dessas manifestações que estão movendo corações, mentes e chamando a reflexão? Não é os nossos governantes, é uma ação efetiva. Então tem muita coisa ainda para a gente conversar. Você não saia daí não, porque já já nós estaremos de volta com o programa Em Pauta. Um minuto só.